Mato Grosso do Sul. Olá, boa tarde! Está começando mais um Jornal da Tarde, uma produção do jornal O Estado MS, que você acompanha aqui ao vivo de segunda a sexta-feira pela internet no endereço www.oestadoonline.com.br. Lembre-se que esse endereço é novo, tá? oestadoonline.com.br. Também pelo Facebook na página @jornal O Estado MS. Vamos conferir agora os destaques da nossa edição de hoje. O detento passou mal em presídio, é levado para o hospital e morreu após 7 paradas cardíacas. Farmacêutico de Mato Grosso do Sul assume Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde. Ele vai desempenhar as funções ao lado do novo ministro da pasta, Gilberto Ock. Inflação de Campo Grande é a menor do país. Queda de 0,35% foi motivada pela energia elétrica, carnes e gasolina. Ministro Marco Aurélio, do STF, suspende ação que poderia tirar ex-presidente Lula da cadeia. Essas e outras notícias e muito mais informação você confere agora ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, direto do jornal O Estado MS. Bom, vamos começar o nosso jornal de hoje falando sobre uma nova nomeação da Secretaria Nacional de Saúde. O farmacêutico Osnei Okumoto foi nomeado para chefiar a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A escolha para a função de destaque foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, sob a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Okumoto já atuava em funções estratégicas no Ministério, acompanhando o ministro Ricardo Barros. Agora vai desempenhar as funções ao lado do novo ministro da pasta, Gilberto Ock. O farmacêutico é um dos principais profissionais gestores de Mato Grosso do Sul e já foi conselheiro regional de farmácia, conselheiro federal, presidente do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, e atualmente tem mandato de conselheiro federal de farmácia suplente ao lado da farmacêutica Márcia Saldanha. Servidor público com carreira na Secretaria de Estado de Saúde, Osnei Okumoto teve atuação marcante na gestão e estruturação do Hemosul, além de outros projetos de inovação na área da saúde. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, acatou nesta terça-feira o pedido dos advogados do Partido Ecológico Nacional, o PEN, e suspendeu por 5 dias a ação declaratória de constitucionalidade em que o partido pede o fim das prisões de condenados após segunda instância. Os novos defensores do partido solicitaram vista da ação para analisarem o processo. Eles foram nomeados hoje após a destituição do advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai, que representava o PEN na ação. Com a suspensão, o ministro não levará mais ao plenário do STF, na sessão desta quarta-feira, como era previsto, uma liminar que pedia para que réus presos, após condenações em segunda instância, fossem soltos até que o Supremo decida sobre o mérito da ação. Um dos beneficiados de uma possível decisão favorável do Supremo à ação do PEN, ou a liminar, seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o último sábado em Curitiba para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. A condenação foi dada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o chamado TRF4, lá no caso do Triplex do Guarujá.
E ainda falando aí sobre a condenação do ex-presidente Lula, a defesa dele apresentou na noite desta terça-feira embargos de declaração aos embargos de declaração rejeitados no final do mês passado pela 8ª turma do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal lá da 4ª região de Porto Alegre, e voltou a pedir a nulidade do processo que trata do triplex no Guarujá. Nos embargos dos embargos, a defesa de Lula pede a nulidade do processo baseado na suspeição do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão. Após recurso da defesa à 8ª turma do TRF4, a condenação foi confirmada e a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de cadeia. Os advogados de Lula pedem ainda que sejam analisados documentos apresentados pela defesa que, segundo afirmam, confirmariam a inocência do petista no caso. Só para lembrar vocês, Lula foi condenado no entendimento de Sérgio Moro e dos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 por ter recebido o triplex como propina paga pela empreiteira OAS em troca de contratos na Petrobras. O petista, que é réu em outros 6 processos, nega ser dono do imóvel, assim como quaisquer irregularidades. Lula deve ser impedido de disputar a eleição por causa da Lei Ficha Limpa, que determina a inelegibilidade, ou palavrinha difícil, de condenados por órgãos colegiados da Justiça, caso da 8ª turma do TRF4. Bom, a coisa anda perigosa aqui em Campo Grande, né? Mais um fretista aí caiu no golpe do falso frete, sendo já o 3º caso registrado em menos de um mês aqui na capital. Dessa vez, o motorista de 41 anos ficou em poder dos bandidos por cerca de 7 horas durante o roubo do seu veículo, um Ford F350G. Ele foi ameaçado de morte pelos criminosos. O nosso repórter, o Marcos Tenório, acompanhou o caso e mostra para a gente em mais uma reportagem. Vamos ver. Eu sou o repórter de rua da TV O Estado e aqui em Campo Grande mais uma vítima cai no golpe do falso frete. A vítima relatou para a polícia que foi feita refém mais de 7 horas depois que foi fazer um frete para uma mulher lá no residencial Oliveira. Quando chegou no local, uma mulher com uma tatuagem no pescoço atendeu ele. De repente, 3 homens, um deles armado, anunciou o assalto e dizendo perdeu, perdeu, perdeu. A vítima foi encapuzada e amarrada e levada para uma mata lá no Jardim Noroeste, onde os bandidos acabaram tirando uma foto e estavam ameaçando a vítima. O caminhão da vítima não foi encontrado, os bandidos ainda não foram identificados e a polícia investiga o caso. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de março, teve queda de 0,35% aqui em Campo Grande. É o menor índice dentre as regiões metropolitanas e municípios pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou bem abaixo do que foi registrado em fevereiro, quando o IPCA apresentou uma variação de 0,20%. Segundo os dados divulgados ontem, a queda do índice na capital foi impulsionada pela queda também no preço da energia elétrica, menos 4,52%, também pela queda no preço das carnes, menos 2,06%, e também pela gasolina, que baixou 1,50%. A variação acumulada no ano, em Campo Grande, ficou em 0,05%. Já o índice acumulado nos últimos 12 meses, registrou 1,11% de inflação. No que se refere ao grupo alimentação e bebidas, foi observada aí uma queda de 0,63% na capital em março, com alimentação em casa variando menos 1,17% e a alimentação fora de casa variando 0,58%. Entre os itens que estimularam a queda do IPCA em março está a gasolina, que apresentou uma queda de 1,50%. Já o valor do etanol subiu 0,85% no período. O INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apresentou uma variação de 0,60%, menos 0,60% em Campo Grande no mês de março. Em fevereiro,
o índice não registrou variação. Já o acumulado no ano ficou em 0,59% na capital, 0,59 negativos. Essa inflação baixa, sobe e tal, e a gente só sente as altas, né? Na verdade, nos preços quando você vai ao supermercado ou vai abastecer o carro lá na bomba, no posto de combustível. Porque, na verdade, as diminuições como essa que nós mostramos, a gente acaba praticamente não sentindo no bolso, né? Isso é o Brasil. Bom, gente, um detento, Wilson Bruno dos Santos, de 51 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, logo depois de dar entrada no hospital universitário aqui em Campo Grande. Olha só, ele teve 7 paradas cardíacas, 7! Olha só que coisa incrível isso. Segundo informações do boletim de ocorrência, o Wilson cumpria pena no presídio de 2 irmãos do Buriti e, ao passar mal, foi transferido para a capital. Ainda de acordo com informações, ele era dependente químico e fumante. Não há informações, no entanto, se ele, antes de ser socorrido, teria feito uso de drogas na cela. Esse caso aí foi registrado como morte a ser esclarecida. Bom, vamos chamar de novo o nosso repórter, o Marcos Tenório, que foi até os Correios acompanhar a entrega do boleto da taxa do lixo. Lembra a famigerada taxa do lixo, que gerou toda aquela polêmica aí na virada do ano? Foi cobrada com o IPTU, muita gente não pagou, outros pagaram. Pois é, agora os moradores de diversos bairros aí de Campo Grande, que ainda aguardam a entrega dos boletos da taxa do lixo, começaram a ser entregues aí. A tarifa deve ser paga até o dia 20 deste mês. Porém, pelo menos 10 bairros da capital ainda não vão receber a cobrança. Pela programação dos Correios, muitos bairros serão atendidos até a sexta-feira, seguindo aí o cronograma de entrega de cada região. Quem reside na região central e nos bairros Coronel Antonino, Vila Morumbi, Vila Albuquerque, Moreninhas, Mário Covas, União Tarumã, Santa Emília, Tarsila do Amaral, ainda aguardam a entrega do boleto para pagamento. A doméstica Maria Conceição de Lima espera pagar menos de R$ 120 do valor cobrado anteriormente. Segundo a assessoria de imprensa dos Correios de Mato Grosso do Sul, a entrega teve início na segunda-feira, agora dia 9, antes de ontem. Então serão entregues aí cerca de 261 mil boletos e 270 carteiros farão essa distribuição. Em toda a cidade, 80% do total de boletos já foram entregues aí, segundo explicou a nota da Prefeitura. E também informou que todos os contribuintes vão receber o boleto até o final de semana. Mas a Prefeitura garante que a taxa não vai passar aí de R$ 200 para os contribuintes. Olha só, mais uma notícia nacional aqui. O senador Aécio Neves, do PSDB, pode virar réu por corrupção passiva e obstrução da justiça na próxima semana. Olha, essa notícia, inclusive, contraria muita gente que diz que a justiça só é contra o PT, só é contra a esquerda e tal. Não, tem que botar todo mundo na cadeia. Isso porque aí, no caso, o Supremo, no caso do senador Aécio, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O Tucano foi denunciado no ano passado, Não sei se vocês se lembram, depois de uma delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, do grupo JF, lá da JBS. Aécio Neves teria pedido R$ 2 milhões aos 2 irmãos para arcar com despesas de defesa em inquéritos na Operação Lava Jato. O senador nega qualquer irregularidade e diz que a situação foi forjada. Agora tudo é forjado, Segundo o senador, o dinheiro era para um empréstimo firmado entre ele e o empresário. Empréstimo para quê? Para bancar a campanha? Vai saber, Olha só agora essa história que parece piada, parece uma história até engraçada, se não fosse quase uma tragédia. Uma capivara foi atropelada por um avião de pequeno porte ontem à noite no Aeroporto Internacional de Campo Grande. De acordo com o advogado Humberto Figueiró, que testemunhou o acidente, tudo aconteceu aí por volta das 9 da noite durante uma aula de instrução de voo. No avião estavam uma aluna e o piloto instrutor, que não se feriram, graças a Deus. Mas com o choque aí o avião se desestabilizou e acabou saindo da pista. Uma das asas chegou a tocar o chão e o trem de pouso também foi danificado. De acordo com a testemunha, nem o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental estiveram lá no terminal ontem. A capivara acabou sendo recolhida da pista por funcionários do próprio aeroporto. A administração do aeroporto informou que hoje uma equipe do CENIPA, que é o Centro de Investigações de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai fazer
fazer a perícia do acidente. E precisa se descobrir, na verdade, como é que essa capivara foi parar no meio da pista do aeroporto. A gente sabe que ali existem telas por todos os lados, exatamente para evitar a invasão de animais. Então, deve haver alguma falha, deve ter algum buraco na tela ali de alguma forma que permitiu que essa capivara entrasse ali. Agora, ainda bem que não aconteceu nada. Você imagina se realmente acontece um acidente mais grave com esse avião ou na decolagem, né? Principalmente, ainda bem que foi no voo, quer dizer, o avião já estava abaixo praticamente quando atropelou, né, a capivara. Se fosse de repente, numa decolagem, a situação poderia ter sido bem pior. Bom, nós vamos agora fazer um breve intervalo e na volta vamos conversar com o deputado estadual Felipe Orro sobre projetos a respeito dos direitos do consumidor. Fique ligado aí, não saia da tela do seu computador, nem tire o seu celular de perto. Nós voltamos já já.